Você já se perguntou por que parece carregar dores que ninguém ao seu redor entende? Talvez você ore, jejue, busque a Deus com sinceridade, mas ainda assim sente um peso na alma, uma angústia que não sabe explicar. Muitos olham para você e pensam que está exagerando, que é falta de fé, mas dentro do seu coração a batalha é real. A dor que você sente não é apenas física ou emocional, ela é espiritual. E aqui está a questão: será que essas dores significam que Deus te abandonou? Ou será que são justamente a prova de que você foi escolhido por Ele? Fique comigo até o final deste vídeo, porque eu vou te mostrar as 7 dores espirituais que só os escolhidos de Deus conhecem, e você vai entender que elas não são sinais de derrota, mas marcas de uma identidade celestial. Muitos cristãos sinceros se confundem quando enfrentam dores espirituais profundas. Pensam: se eu sou filho de Deus, por que sofro tanto assim? Por que parece que ninguém entende o que eu estou passando? Esse é um erro comum. O inimigo sussurra que o sofrimento é prova de rejeição, quando na verdade a Bíblia mostra que é justamente o contrário. Os escolhidos carregam marcas que os diferenciam, dores que revelam que eles pertencem ao Senhor e não ao mundo. E se você já sentiu rejeição, solidão, silêncio de Deus ou uma guerra dentro da sua própria alma, você precisa saber que isso não é um acidente. É uma evidência clara de que você foi separado para algo maior. Hoje você vai descobrir o propósito dessas dores e como elas podem ser transformadas em sinais de vitória. Então, eu quero que você faça um compromisso agora. Não saia desse vídeo até o final, porque eu não estou falando de qualquer tipo de sofrimento. Eu estou falando de dores espirituais exclusivas, que só quem é verdadeiramente escolhido de Deus conhece. Se você já sentiu essas dores, hoje você vai receber clareza. Vai entender que cada ferida é, na verdade, uma marca da sua herança celestial. Não é o inimigo que tem a palavra final sobre sua vida, é Deus. E Ele permite que essas dores moldem você, porque está preparando algo eterno e glorioso. Então abra seu coração, porque nos próximos minutos sua visão vai mudar. Você vai enxergar as suas dores de uma forma que talvez nunca tenha imaginado antes. Antes de revelar as 7 dores espirituais, nós precisamos ancorar tudo isso na palavra de Deus. Porque não se trata de opinião humana, mas de uma verdade eterna. Em Romanos 8, 17 e 18, o apóstolo Paulo declara algo profundo. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em quem nós será revelada. Essa passagem é um farol para todo cristão que sente dor espiritual. Ela nos mostra que o sofrimento não é um acidente, nem um erro de percurso. Ele é parte do processo de herança, parte da confirmação de que realmente pertencemos à família de Deus. Jesus também nos alertou sobre isso em João 15, 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo. Ao contrário, eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Você percebe a clareza dessa palavra? Ser escolhido significa ser separado, e ser separado, inevitavelmente, gera dor. A dor da rejeição, a dor da incompreensão, a dor de não se encaixar. Essas não são dores comuns, mas dores espirituais que confirmam que você não pertence mais às trevas, mas sim à luz. E para que não reste dúvida, 1 Pedro 4, 12 e 13 nos encoraja. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge entre vós, destinado a prová-los, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Veja como a palavra é clara. A dor espiritual não é estranha, ela é parte do processo. O fogo da provação não significa que Deus te esqueceu, mas sim que Ele está te lapidando para algo maior. Então, cada vez que você sente essas dores, em vez de duvidar, você pode se alegrar, porque está participando de algo que só os escolhidos têm o privilégio de experimentar. Agora que você já viu o que a Bíblia diz sobre o sofrimento dos escolhidos, nós precisamos olhar para o que realmente acontece dentro de nós quando essas dores espirituais aparecem. Muitos cristãos ficam confusos, porque acreditam que ser filho de Deus deveria significar uma vida sem dores, sem lutas, sem conflitos internos.
Mas a realidade é bem diferente. O cristão verdadeiro sente um peso que muitas vezes não sabe explicar. É aquela angústia na alma quando todos parecem estar em paz, mas você não consegue descansar. É a sensação de carregar algo que não pertence a este mundo. E nesse ponto surge o conflito. Será que estou em pecado? Será que Deus me abandonou? Ou será que essas dores são, na verdade, a marca da minha eleição? O erro mais comum é pensar que dor espiritual significa afastamento de Deus. Quantas vezes você já ouviu ou até pensou, se eu sou filho de Deus, por que sofro tanto assim? Por que parece que ninguém entende o que eu estou passando? Esse é um erro comum. O inimigo sussurra que o sofrimento é prova de rejeição, quando na verdade a Bíblia mostra que é justamente o contrário. Os escolhidos carregam marcas que os diferenciam, dores que revelam que eles pertencem ao Senhor e não ao mundo. E se você já sentiu rejeição, solidão, silêncio de Deus ou uma guerra dentro da sua própria alma, você precisa saber que isso não é um acidente. É uma evidência clara de que você foi separado para algo maior. Hoje você vai descobrir o propósito dessas dores e como elas podem ser transformadas em sinais de vitória. Então eu quero que você faça um compromisso agora. Não saia desse vídeo até o final, porque eu não estou falando de qualquer tipo de sofrimento. Eu estou falando de dores espirituais exclusivas, que só quem é verdadeiramente escolhido de Deus conhece. Se você já sentiu essas dores, hoje você vai receber clareza. Vai entender que cada ferida é, na verdade, uma marca da sua herança celestial. Não é o inimigo que tem a palavra final sobre sua vida, é Deus. E Ele permite que essas dores moldem você, porque está preparando algo eterno e glorioso. Então, abra seu coração, porque nos próximos minutos sua visão vai mudar. Você vai enxergar as suas dores de uma forma que talvez nunca tenha imaginado antes. Aqui está a revelação que muda tudo. As dores espirituais não são sinais de derrota, mas de identidade. Elas não surgem porque Deus te rejeitou, mas porque Ele te escolheu. Cada lágrima que você derramou em oração, cada silêncio de Deus que você suportou, cada momento de solidão na fé, tudo isso é uma marca do chamado. É como um selo invisível que grita: você não pertence mais ao mundo, você pertence a Cristo. E isso incomoda, isso dói, porque sua alma está sendo moldada para uma realidade eterna. Então, a grande chave é inverter a interpretação. Quando a dor vier, em vez de pensar, Deus me esqueceu, você vai declarar: estou sentindo essa dor porque sou um escolhido de Deus e Ele está me preparando para algo maior. A verdade bíblica nos garante que participar dos sofrimentos de Cristo significa também participar da sua glória. Não existe coroa sem cruz, não existe vitória sem batalha, não existe ressurreição sem antes passar pelo Gólgota. Jesus mesmo deixou claro que seus seguidores seriam odiados pelo mundo, rejeitados, perseguidos, provados no fogo. Mas junto a isso, ele deixou a promessa: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você entende a profundidade disso? Ele não promete ausência de dor, mas garante presença em meio à dor. E essa é a revelação principal. Se você sente essas dores espirituais, não se assuste. É a prova viva de que você está no caminho certo e que há uma glória sendo preparada para a sua vida. Isso significa que cada dor é uma oportunidade de transformação. Pense comigo. Se o mundo te rejeita, é porque você já não pertence a ele. Se você luta contra o pecado dentro de si, é porque o Espírito Santo já habita no seu coração. Se você sofre em silêncio, é porque Deus está trabalhando em áreas que ninguém vê, mas que serão fundamentais para a sua vitória futura. O que o diabo queria usar para te paralisar, Deus usa para te impulsionar. Essa é a revelação que abre seus olhos. A dor não é o fim, mas o início de uma nova identidade. É o martelo do oleiro batendo no vaso para lhe dar forma. É o fogo que purifica o ouro. É a cruz que prepara para a coroa. A primeira dor espiritual que só os escolhidos sentem é a dor da rejeição. Pense em José, vendido pelos próprios irmãos, lançado em um poço e depois em uma prisão, rejeitado pelos que deveriam amá-lo. Isso dói, e dói fundo. Mas essa rejeição não era prova de abandono de Deus, e sim parte do caminho para o propósito. O que parecia derrota era, na verdade, preparação para que ele se tornasse governador do Egito e salvasse muitas vidas.
Da mesma forma, quando você sente a dor de não ser aceito, de não ser compreendido, até mesmo dentro da sua própria família, isso é sinal de que Deus o separou para algo maior. A aplicação prática é clara: não busque a aprovação de todos, porque quem é escolhido sempre terá marcas de rejeição. Lembre-se, se o mundo te rejeita, é porque o céu já te aceitou. A segunda dor espiritual é a dor do silêncio de Deus. Jó experimentou isso como poucos. Ele clamava, buscava, questionava, mas parecia que o céu estava fechado. Você já sentiu isso? Ora, jejua, pede respostas, mas tudo o que recebe é silêncio. Esse é um dos momentos mais dolorosos da vida espiritual, porque o silêncio dá a impressão de abandono. Mas a verdade é que no silêncio, Deus está trabalhando mais do que você imagina. Com Jó, ele estava escrevendo uma história que até hoje inspira milhões. Na sua vida, o silêncio pode ser a prova de que Deus está preparando algo muito maior do que você espera. A aplicação prática é aprender a confiar mesmo sem ouvir. É declarar: ainda que eu não veja, ainda que eu não ouça, eu confio, porque eu sei que meu Redentor vive. Esse é o poder do silêncio de Deus para os escolhidos. A terceira dor espiritual que só os escolhidos sentem é a dor da solidão espiritual. Elias, um dos maiores profetas da história, experimentou isso de forma intensa. Depois de vencer os profetas de Baal no Monte Carmelo, ele se viu sozinho, fugindo para o deserto, desejando até a morte. Ele pensava: sou o único que restou. Essa solidão é devastadora. Você olha ao redor e parece que ninguém entende o peso que você carrega. Mas mesmo naquela caverna, Deus se manifestou a Elias não em um vento forte, nem em um terremoto, nem em um fogo, mas em uma brisa suave. Essa é a lição prática. Mesmo quando você se sente sozinho, Deus está presente. Ele sussurra no íntimo do seu coração. A solidão não é a ausência de Deus, mas a oportunidade de ouvir a sua voz mais claramente. A quarta dor espiritual é a dor do confronto interno contra o pecado. O apóstolo Paulo descreve isso em Romanos 7. O bem que quero, não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. Você já viveu essa luta? É a guerra dentro de nós, entre a carne e o espírito. Essa batalha é desgastante, mas ela também é prova de vida espiritual. Quem não tem o Espírito Santo não luta contra o pecado, simplesmente se entrega. Mas os escolhidos sentem a dor desse confronto diariamente, porque desejam agradar a Deus e reconhecem sua fragilidade. A aplicação prática é não se desesperar quando sentir essa luta, mas entendê-la como sinal de que o Espírito Santo está agindo. Cada queda pode se transformar em aprendizado, e cada vitória fortalece ainda mais a sua identidade em Cristo. A quinta dor espiritual que só os escolhidos sentem é a dor da perseguição. Os apóstolos conheceram bem essa realidade. Depois de pregarem em nome de Jesus, foram levados ao sinédrio, açoitados e ameaçados. No entanto, saíram de lá se alegrando porque foram considerados dignos de sofrer por causa do nome de Cristo. Isso é algo que o mundo não consegue entender. Ser perseguido por sua fé, ser criticado, ridicularizado ou até perder oportunidades por escolher seguir a Cristo é doloroso. Mas é também uma marca clara de que você pertence ao Senhor. A aplicação prática aqui é não se envergonhar quando for perseguido, mas lembrar-se de que cada afronta é uma medalha espiritual. Se o mundo te rejeita e te ataca, é porque vê em você a imagem daquele que venceu o mundo. A sexta dor espiritual é a dor de carregar o chamado. Jeremias foi conhecido como o profeta chorão, porque carregava sobre si o peso da palavra de Deus para um povo rebelde. Ele tentou calar a voz profética dentro dele, mas não conseguiu. Ele dizia: a palavra era como fogo ardente em meus ossos, e eu não podia contê-la. Esse peso é real. Você talvez já sentiu a responsabilidade de orar por pessoas, de pregar a palavra, de aconselhar alguém. E isso parece mais do que você pode suportar. O chamado gera lágrimas, cansaço e até rejeição, mas também confirma que você é separado. A aplicação prática é não fugir do chamado, mesmo quando ele pesa. Porque esse peso, na verdade, é um privilégio. É Deus confiando a você uma missão eterna. A sétima dor espiritual que só os escolhidos sentem é a dor de esperar pela promessa. Abraão é o exemplo mais marcante disso. Deus lhe prometeu um filho, mas o tempo passava e nada acontecia. Anos se transformaram em décadas, e a promessa parecia distante demais. Essa espera gera dor, ansiedade e angústia. Você ora,
Acredita, mas parece que Deus está demorando. Essa é uma das dores mais difíceis, porque mexe diretamente com a nossa fé. Mas é justamente nesse processo que Deus molda nosso caráter e fortalece nossa confiança. Abraão viu a promessa se cumprir porque não desistiu. A aplicação prática é perseverar, mesmo quando a espera dói. Porque a promessa de Deus não falha. Ele pode tardar aos nossos olhos, mas nunca chega atrasado. A dor da espera é a preparação para a realização. Agora que você conhece as 7 dores espirituais dos escolhidos, é hora de olhar para dentro de si e tomar uma decisão. Você reconheceu alguma dessas dores na sua vida? Rejeição, silêncio de Deus, solidão espiritual, confronto interno, perseguição, o peso do chamado, a espera pela promessa. Todas elas podem estar presentes em diferentes fases da sua caminhada. Mas a pergunta é, o que você vai fazer com elas? Vai permitir que se transformem em desânimo, como o inimigo deseja? Ou vai assumir hoje que essas dores são marcas da sua identidade como filho e herdeiro de Deus? Esse é o momento de enxergar a dor com novos olhos, porque quando você entende que essas dores são sinais da sua eleição, elas deixam de ser fardos e se tornam coroas em processo de formação. Esse é o momento em que você precisa tomar uma decisão espiritual. Não dá para continuar enxergando suas dores como peso inútil ou como castigo divino. Hoje você entendeu que cada rejeição, cada silêncio, cada lágrima e cada espera fazem parte de um processo santo. Você é escolhido, separado, marcado pelo próprio Deus. Então a decisão é simples, mas urgente. Ou você continua vendo a dor como derrota, ou você escolhe abraçá-la como sinal da sua identidade em Cristo. O apóstolo Paulo dizia: "Quando sou fraco, então é que sou forte." Essa é a postura que você precisa assumir. Transformar a dor em combustível de fé. Não adiar, não deixar para amanhã. Hoje é o dia de declarar: eu sou escolhido e minhas dores não me afastam de Deus. Elas me aproximam ainda mais dele. E por que a urgência? Porque cada dia em que você olha para suas dores com os olhos errados, é um dia em que o inimigo tenta roubar sua alegria, sua esperança e sua perseverança. Deus não te chamou para viver murmurando ou desanimado. Ele te chamou para carregar essas marcas com fé, sabendo que há uma glória futura incomparável. A dor não é o fim, é o processo. O sofrimento não é condenação, é confirmação. Por isso a sua decisão precisa ser agora. Decida hoje enxergar suas dores como evidência de que você foi separado para algo maior. Decida hoje que não vai desistir. Decida hoje que, ainda chorando, você vai permanecer de pé, porque a vitória dos escolhidos não vem da ausência de dor, mas da presença de Deus em meio a ela. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero que você deixe registrado nos comentários a sua declaração de fé. Escreva agora: eu sou escolhido e abraço minhas dores em Cristo. Essa frase não é apenas um comentário, mas um ato profético. É a sua forma de assumir diante do mundo espiritual que você entendeu o propósito do que tem vivido. Cada palavra que você digitar será como um memorial, marcando esse dia em que você deixou de ver a dor como fardo e passou a enxergá-la como parte da identidade de filho de Deus. Não guarde isso só para você. Compartilhe sua decisão, porque outros que lerem também serão fortalecidos pela sua fé. E eu te convido agora a se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like neste vídeo. Quando você faz isso, não apenas fortalece essa mensagem a alcançar mais pessoas, mas também se conecta a uma comunidade de escolhidos que está crescendo a cada dia. Aqui você sempre vai encontrar palavras de encorajamento, de confronto espiritual e de esperança. Palavras que lembram que você não está sozinho nessa caminhada. Então, se você quer continuar recebendo direção e fortalecimento, não adie, inscreva-se agora mesmo. E antes de encerrar, eu preciso te indicar o próximo passo. Se esse vídeo abriu seus olhos para enxergar o propósito da dor espiritual, você precisa assistir ao próximo conteúdo que preparamos. Ele vai te mostrar de forma prática como pegar essas dores e convertê-las em testemunhos poderosos que glorificam o nome de Deus. Clique e assista em seguida, porque sua jornada não termina aqui. Esse é apenas o começo de uma transformação espiritual profunda. Lembre-se sempre,
Você é escolhido, as suas dores têm um propósito e a glória que está por vir será muito maior do que tudo o que você já enfrentou até aqui. Pare por um instante e pense. Quantas vezes você já se perguntou se realmente era escolhido? Talvez você tenha olhado para a sua vida e visto apenas dores, perdas e lutas. Mas hoje Deus está te revelando que essas marcas não são sinais de abandono, mas de eleição. São sinais de que você está sendo moldado para algo muito maior do que pode imaginar. É como o ouro, que precisa passar pelo fogo para ser purificado. Sua dor, na verdade, é a prova de que Deus não desistiu de você. Olhe para a cruz. Jesus não foi reconhecido por sua coroa de ouro, mas por sua coroa de espinhos. Ele não foi aplaudido por multidões no caminho para o Calvário, mas foi rejeitado, humilhado e ferido. Ainda assim, foi justamente naquela dor que o maior propósito da história se cumpriu, a salvação da humanidade. E se o Filho de Deus foi glorificado através da dor, por que você duvidaria que o mesmo Deus pode transformar suas lágrimas em glória? Então eu te pergunto, o que você vai fazer com as dores espirituais que carrega? Vai reclamar e fugir delas? Ou vai transformá-las em combustível para permanecer firme no chamado? A decisão é sua, mas eu te lembro, cada vez que você suporta com fé, cada vez que você ora chorando, cada vez que você se levanta mesmo caído, você está marcando território no mundo espiritual. Você está dizendo ao inimigo, eu não vou desistir, porque sou escolhido de Deus. E lembre-se, nenhuma dor é em vão. Cada perda, cada lágrima, cada silêncio de Deus tem um propósito. O que hoje parece peso, amanhã será testemunho de vitória. O que hoje parece ferida, amanhã será cicatriz de vitória, que você contará para levantar outros que também sofrem. As suas dores são sementes que vão florescer em frutos eternos. Portanto, não saia deste vídeo como entrou. Tome a decisão de enxergar suas dores com os olhos espirituais. Escreva nos comentários a sua declaração de fé. Compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa entender que suas dores têm propósito. E nunca se esqueça, você é escolhido e por isso sente dores que o mundo não entende. Mas, ao final, você vai receber uma glória que o mundo não pode tirar. Que essa verdade te acompanhe e que a paz de Cristo te fortaleça em cada passo da sua caminhada. Amém.